Meus irmãos, abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. E acompanhe a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. E também foram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Os malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, quando nós pensamos na ordem da salvação, em latim é chamado de Ordo Salutis. E qual que é a ordem da salvação? Predestinação, eleição, vocação, regeneração, fé, arrependimento, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Então, quando nós pensamos na ordem da salvação, ou seja, no processo usado por Deus até que a pessoa salva finalmente chegue ao céu, temos dificuldades de entender algumas coisas. Dentre elas, o tempo, a ocasião e o modo determinados por Deus para que um pecador, após ouvir a mensagem do Evangelho, seja regenerado pelo poder do Espírito Santo, se arrependa de todos os seus pecados e aguarde com santidade e confiança o dia da sua glorificação. Ou seja, em outras palavras, como uma pessoa é salva? Ou seja, quais são os critérios que Deus usa para salvar uma pessoa? No que diz respeito ao tempo, à ocasião e ao modo. Ou seja, Deus tem algum critério, Deus tem alguma regra para poder salvar as pessoas? Ou seja, irmãos, isso é completamente impossível de compreender. Porque Deus não salva da mesma maneira, ou seja, todos são salvos em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Ninguém é salvo sem antes ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados. Ninguém é salvo. Mas o tempo, a ocasião, o modo determinado por Deus. Então, não existe uma regra para isso. Meus irmãos, este capítulo do Evangelho de Lucas, muito mais do que injustiça. Assim que você tiver tempo, você leia em casa o capítulo 23 de Lucas.
Mas neste capítulo, muito mais do que injustiça, sofrimento e morte, este capítulo fala de salvação. Este capítulo fala muito mais de salvação do que de sofrimento, injustiça e morte. A crucificação de Jesus, colocando-o estrategicamente numa posição mais humilhante do que os dois malfeitores que estavam ao seu lado, tentava revelar o fim trágico de um homem que para muitos não passava de mais um fraudulento ou até mesmo um lunático. Ou seja, você pensa com facilidade, você observa a imagem, imagina a imagem de Cristo estar ali crucificado no meio de dois malfeitores, de dois homens comprovadamente bandidos, malfeitores mesmo. Tanto é que nesse texto, um deles, que vai ser objeto aqui da nossa análise também, um deles confessa claramente que eles estavam lá sendo crucificados, sendo executados, porque haviam cometido crimes. Ou seja, e o fato de Jesus Cristo estar estrategicamente colocado no meio de dois bandidos. Quantas pessoas olhavam para aquele monte do Calvário, ou monte da cadeira, que é o significado de Calvário? Ou seja, a ideia ali é de que a pessoa do meio fosse colocada como o principal malfeitor. Ou seja, a ideia dos principais sacerdotes era humilhar Jesus Cristo. Era dizer o seguinte: este homem não passa de um fraudulento, e se ele não for um fraudulento, está muito longe de não ser, ele é um lunático. Meus irmãos, mas como sempre, tudo estava sob o controle de Deus. Nada, absolutamente nada, fugia aos propósitos eternos do Senhor. Conforme as palavras do próprio Jesus, no capítulo anterior deste mesmo livro. O versículo diz assim: o Filho do Homem, é o próprio Jesus Cristo falando, no capítulo 22, versículo 22. Ele diz o seguinte: o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Perceba, é plano de Deus, propósito de Deus, nada foge ao controle de Deus. Esse momento pelo qual o mundo inteiro está passando, isso é plano de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo com tudo isso. E isso tem data exata de terminar, mas ela não vai terminar. Isso tudo não vai passar para os filhos de Deus, enquanto os filhos de Deus não aprenderem a lição principal. Tudo tem propósito. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, planejado, decretado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O presbítero já foi muito feliz na sua oração quando ele diz o seguinte: que essa doença não mata. Aliás, qualquer doença é desculpa para a morte. Acidente é desculpa para a morte. Por quê? Porque a pessoa morreu. Ela morreu, não importa de quê? Porque chegou a sua hora, porque Deus já havia decretado isso antes mesmo da pessoa nascer. E é por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com aquela expressão assim: fulano de tal morreu antes da hora, se jogou na frente de um carro, se matou, morreu antes da hora, tinha tanta vida ainda pela frente, mas tinha, por que não viveu? Por que não continuou vivo? Ou seja, o texto aqui diz o seguinte: que existe a soberania de Deus, esse versículo Lucas 22, a soberania de Deus, mas também existe a responsabilidade do homem. Isso quer dizer o seguinte: que todas as epidemias e todas as doenças, de alguma forma, são também responsabilidade do ser humano, mas também tem a soberania de Deus. Deus tem um propósito quando Ele decreta ou quando Ele permite esses acontecimentos. Este capítulo, meus irmãos, portanto, capítulo 23 de Lucas, fala especialmente de salvação. Eu sei que quando nós olhamos para esse
esse capítulo 23, a gente consegue perceber ali injustiça, sofrimento, morte, mas esse capítulo está falando principalmente de salvação. Não de salvação pura e simplesmente, mas da salvação planejada, executada e expandida. Mas ela fala da salvação em que sentido? Além da salvação de um dos malfeitores, podemos ver nesse texto a salvação de mais alguém? Você consegue enxergar nesse texto que nós acabamos de ler, além da salvação de um dos malfeitores, a salvação de mais algumas pessoas? Então, irmãos, nessa manhã, nós queremos tratar a respeito deste tema: salvação planejada, salvação aplicada e salvação expandida. Então, ou seja, existe aqui o planejamento de Deus. Nenhum de nós foi salvo fora do planejamento de Deus. Nenhuma outra pessoa será salva fora do planejamento de Deus. Mas além do planejamento, nós vemos aqui que não adianta você planejar, você ter um plano maravilhoso, se você não executa esse plano. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa, aí você apresenta para um colega seu, o colega, que coisa maravilhosa, que inteligência, que sabedoria. Mas me diga uma coisa, como é que você vai colocar isso aqui em prática? Aí eu não sei. Mas Deus tem um plano, e Deus não somente tem um plano, Deus vai executar cabalmente esse plano. Mas quando se trata a respeito de salvação, irmãos, Deus não só tem um plano, Deus não só aplica esse plano, mas Deus acaba também expandindo essa salvação. Essa salvação. Então, salvação planejada em primeiro lugar, salvação aplicada e salvação expandida. Salvação expandida. Nós não sabemos quantas pessoas no total já foram salvas, quantas pessoas no total estão sendo salvas e quantas pessoas no total ainda serão salvas. Nós não sabemos quantas pessoas estarão no céu quando a porta se fechar. Não sabemos, mas Deus sabe. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo, em primeiro lugar, a salvação planejada. Nós vamos ver os versículos 32 e 33. Acompanhe comigo, versos 32 e 33. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Irmãos, além desse texto, nós vamos citar mais dois textos, mas só acompanhem comigo, depois eu falo qual é o endereço deles, tá? O primeiro texto, aliás, o primeiro texto não precisa nem falar, que eu já falei, tá? Lucas 22, 22. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Essa é a versão da NVI. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Agora, um outro texto. Tá? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então percebe, irmãos? Deus não tem plano B. Deus tem um único plano. E no que diz respeito à salvação, tá? Deus não vai colocando seu plano em prática à medida que as coisas vão acontecendo sem ele saber. Há muitas pessoas que olham para esse texto aqui e acham o seguinte: bom, Jesus Cristo não estava nem pensando nisso, mas tinha dois malfeitores ali, um ao lado, uma à esquerda e outro à direita.
E de repente Jesus Cristo, porque ele se simpatizou com um dos malfeitores, Jesus Cristo resolveu dar ouvidos a ele e resolveu salvá-lo. Irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara que todos os salvos, todos os eleitos, eles foram eleitos antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1. Então, quando você olha ali para Apocalipse 13, 8, que é o texto que a gente acabou de ler, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, para Deus, tá? Na mente de Deus, no plano de Deus, Jesus Cristo não foi crucificado 2000 anos atrás. Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Na história humana, sim. Mas para Deus, não. Deus é atemporal. Então, irmãos, essa verdade que fala sobre o planejamento de Deus, no nosso caso aqui, especialmente na salvação, deve trazer consolo para nós. Devemos ser pessoas consoladas, pessoas tranquilas, pessoas confiantes, pessoas esperançosas. Por quê? Porque nada dessas coisas acontecem sem um plano de Deus, sem a permissão de Deus. Não estamos dizendo que tudo que acontece de, entre aspas, ruim, Deus se alegra. Mas Deus poderia evitar. Deus poderia evitar. Deus poderia deixar de decretar algumas coisas que judia do ser humano, judia do crente. Ou seja, Deus poderia poupar todos os crentes, os verdadeiros crentes dessa pandemia. Mas Ele não poupa. Pastores morreram com isso. Crentes fiéis morreram por causa disso. Mas por que morreram? Porque Deus tinha um plano, porque Deus tem um plano. E depois que tudo isso passar, nós não podemos simplesmente fazer uma festa e falar: Deus, muito obrigado, agora a vida voltou ao normal e eu quero esquecer tudo o que aconteceu. Não esqueça isso. Não ore dessa forma. Porque senão o seu sofrimento, o seu temor de perder o emprego, de perder um parente, de perder a sua saúde, foi tudo em vão. Deus não é um Deus de plano B. Deus não é um Deus do jeitinho. Deus é um Deus que planeja. É um Deus que faz planos. É um Deus que determina. É um Deus que tem propósito. É Deus que tem objetivo. Deus tem objetivo. Mas, pastor, será que a culpa é da China? A culpa é dos chineses? Não sei. É provável que seja. Mas se for mesmo, eu não gostaria de estar na pele deles, diante de Deus, de jeito nenhum. Estou falando dos chineses, mas não são os chineses. Existem alguns muito próximos de nós, que são perversos também, que são terríveis, que são desumanos também. E vamos prestar contas a Deus. Pode ser disso. Meu irmão, quando você olha o texto ali, não está ali por acaso. Jesus Cristo falou: bom, eu não imaginava que eu seria crucificado entre dois malfeitores, mas já que um está demonstrando que tem um coração melhor que o outro, eu vou salvar ele aqui, nem vou ligar para o outro. Nada disso. É plano de Deus. Plano de Deus. Ou seja, se você for ler esse mesmo relato nos evangelhos de Mateus e Marcos, sabe o que você vai ver lá? Que esses dois malfeitores estavam falando blasfêmia contra Jesus. Lucas fala só de um, mas esse que acabou sendo salvo, ele também estava blasfemando contra Jesus, falando os mesmos impropérios de todos. E agora, o que aconteceu? O que aconteceu para esse homem mudar de ideia? Virou bonzinho de uma hora para outra? Ficou inteligente de uma hora para outra? Nada disso, irmãos. Nada disso. Mesma coisa nossa. Se dependesse da nossa natureza, nós nunca iríamos querer saber das coisas de Deus. Se não tivesse acontecido algo dentro de nós, mudança da nossa natureza, nós estaríamos em qualquer lugar nesse momento.
Entendemos aqui. Então, em primeiro lugar, a salvação é planejada. Em segundo lugar, a salvação aplicada. A salvação executada. Eu disse para vocês, que adianta ter um plano maravilhoso e você não conseguir colocar aquilo em prática. Imagina. Imagina os estudantes aqui da igreja, os cientistas das igrejas. Eles têm certeza que descobriram a cura. Descobriram a cura para essa doença. Eles têm certeza absoluta. Não tem nenhuma dúvida. Mas por mais que eles tentem, eles não vão ter a oportunidade de executar isso. Porque o caminho é muito longo, é muito comprido, muito difícil. Por que tentou? Agora com Deus não. Ou seja, agindo eu, quem impedirá? Deus falou. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Então, ou seja, Deus não tem um plano, apenas um plano maravilhoso, já tem olha, esse plano, escuta, você me ajuda a executar? Eu posso executar? Não, ele não pede opinião para ninguém, não pede conselho para ninguém. Não pede. Ele executa. E os seus planos são perfeitos. Versículos 39 a 43. Acompanhe comigo. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmão, só um pouquinho. Do 39 ao 43, não é à toa que a palavra que mais vai aparecer é a palavra salvar, salvação. Salvou, salva-te. Não é à toa. Então o que nós estamos aqui falando sobre salvação planejada e agora salvação aplicada, executada. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Percebe, irmãos, a ideia aqui de salvação ou de injustiça? Está claro aqui. Ou seja, nós não temos nenhum direito a reclamar por salvação, a pedir para sermos livrados dessa cruz. O outro falando. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que mudou, meus irmãos? Você sabe o que aconteceu aqui? O que tem aqui? A execução do plano de Deus. Deus planejou salvar esse homem. Quando? Agora que o conheceu ali na cruz? Agora que teve encontro dele? Não. Desde a eternidade. E por causa disso, naquele momento, o Espírito Santo transformou o coração daquele homem, de modo que ele reconheceu os seus pecados, se arrependeu e clamou a misericórdia por Jesus, de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Mas escuta o outro, mas que reino? Ele é rei? Por acaso ele é rei? Quando vieres no teu reino. E vocês vão perceber, que daqui a pouco a gente vai ver, que existia até uma zombaria ali. Colocaram lá, bem claro, em letras gregas, romanas e hebraicas, zombando de Jesus, daquilo que ele dizia: Este é o rei dos judeus. Agora um dos malfeitores fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus responde: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu não sei, mas é bem provável, acho que eu nunca vou saber, nem você, mas é bem provável que o outro ficou zombando. Ah, quero ver. Eu quero ver daqui a alguns instantes que
que paraíso vocês estarão. Percebe, irmãos? Perceba uma coisa. Que coisa maravilhosa. Deus, a nossa salvação é planejada e a nossa salvação é executada. Eu não sei qual é o sonho que você tem para os seus filhos, ou para o seu filho. Eu não sei. Você tem todo o direito de sonhar, de pensar, tá, de desejar algo bom para o seu filho e até se esforçar para que esse algo bom seja realizado. Mas você não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Você não tem nenhuma garantia. Nenhuma. Agora, Deus tem. Deus garante. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele lá na eternidade, ele olhou para o Gabriel e falou assim: vou te salvar. Vou te salvar. E nada pode impedir os planos de Deus. Nada pode. Se dependesse da nossa própria vontade, do nosso próprio coração natural, se não fosse feita nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum de nós seria salvo. E provavelmente nenhum de nós estaria aqui. Eu não estou dizendo que todos os que estão são salvos. Eu espero que seja. Mas o coração natural odeia as coisas de Deus. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, nós vimos aqui a salvação planejada. Em segundo lugar, a salvação aplicada, executada, conforme nós dissemos. Não adianta você ter um plano maravilhoso se você não tem como aplicar aquilo, executar aquilo. Você tem uma ideia maravilhosa, você tem uma ideia de criar um produto maravilhoso que vai dar muito dinheiro e vai empregar muita gente, mas você não tem como executar o seu plano porque você não tem crédito no mercado, porque ninguém acredita no seu plano. E ninguém vai emprestar dinheiro para você. Porque acha que corre muito risco de você não pagar, daquilo não dar certo. Com Deus não acontece isso. Ninguém frustra os planos do Senhor. E em último lugar, eu disse para vocês sobre a palavra salvação, mas na verdade vai aparecer nessa parte que a gente vai ler aqui agora. Tá? Então, salvação planejada, salvação aplicada e salvação expandida. Lembra quando eu perguntei lá na frente, se você conseguir enxergar nesse texto aqui, além da salvação do malfeitor, a salvação de mais algumas pessoas? Olha aqui, versículos 34 a 37. Olha quanta zombaria, olha quantos impropérios ditos aqui acerca de Jesus e para o próprio Jesus. 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: olha, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Ou seja, zombaria. Zombaria do povo, zombaria das autoridades, zombaria dos soldados. Todos zombando de Jesus. E o que é que Jesus diz no versículo 24? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí alguns talvez estejam perguntando: pastor, mas para ser perdoado, a pessoa não precisa se arrepender? Precisa. Mas e essas pessoas, elas foram perdoadas? Se elas se arrependeram, sim. E muitas delas certamente se arrependeram e foram salvas. Se você continuar lendo os evangelhos, e principalmente Atos, você vai perceber, irmãos. Vocês vão perceber que muitas pessoas que estavam... Aliás, pouco tempo depois, o soldado olha e fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pessoas começam ali a ser transformados pelo Espírito Santo e reconhecendo que mal que elas fizeram para
para Jesus. Que injustiça! Se arrependeram, pediram perdão, foram perdoadas e foram salvas. Então, nesse texto aqui, não tem só a salvação do malfeitor, tem a salvação de muitas outras pessoas, inclusive você e eu, a minha e a sua. Então, entendam, Jesus Cristo está dizendo assim, Pai, mesmo que eles não se arrependam, perdoe-os, porque eles não sabem. Não é essa a ideia. Jesus Cristo, irmãos, é o sumo sacerdote. Ou seja, e Jesus Cristo, ele não somente, ele joga uma boa notícia, ele executa aquilo. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Irmãos, os apóstolos, lá em Atos, eles ousadamente pregavam o Evangelho e de forma, com autoridade, diziam o seguinte, vocês crucificaram o Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vocês são culpados pela morte dele, mas se vocês se arrependerem, vocês serão perdoados e vocês serão salvos. E muitos deles foram salvos porque se arrependeram. Percebe? Não acontece nada por acaso. Não acontece nada fora do plano e do controle de Deus. Mateus 1, 20 e 21 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, está falando sobre José, na linguagem da NVI, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E continua, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, para caminhar para o final, talvez alguns estejam perguntando, pastor, mas como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Quem salvou os crentes do Antigo Testamento? Jesus Cristo. Mas ele não tinha vindo ainda, pastor. Eles foram salvos pela fé. Quando eles praticavam o sacrifício, irmãos, eles estavam praticando o sacrifício que eram sombras daquilo que ainda viria. Eles olhavam para frente por aquele que viria. Nós hoje não praticamos mais sacrifícios, mas nós hoje, quando cremos em Cristo, nós cremos naquele que já veio. Então, ou seja, o mesmo Salvador nosso é o Salvador dos crentes do Antigo Testamento. Ou seja, se Cristo não tivesse vindo, cumprido toda a lei, nada daquilo que os crentes do Antigo Testamento fizeram teria adiantado. Ou seja, como que os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Pela fé em Jesus Cristo. Como nós somos salvos hoje? Pela fé em Jesus Cristo. Eles tinham fé naquele que viria. Nós temos fé naquele que já veio. Então, a minha palavra desta manhã é esta. Tenha esperança. Fique tranquilo. As pessoas aí da televisão dizem o seguinte, fica tranquilo, tudo isso vai passar. Mas não falam mais nada. A Bíblia, ela nos autoriza a dizer o seguinte, fique tranquilo. Fique confiante. Tudo isso vai passar. Porque Deus ainda é Deus. Porque Deus é soberano. Porque Deus tem um plano. E este plano de Deus é executado. E dentre este plano está a salvação de cada um daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, dos quais, pela graça e misericórdia dele, nós fazemos parte. Então, não se desespere, clame a Deus dia após dia, confie no Senhor, porque se Ele te salvou, se Ele entregou o próprio Filho, Ele certamente dará a você e a mim todas as outras coisas que nós, de fato, necessitamos. Que Deus abençoe a cada um de nós.